Fala, meus amigos da Fantasy Basket Mudfaz. Aqui estamos com mais um podcast, né, trazendo hoje temas bem interessantes aí do mundo do Fantasy, do mundo da NBA. E como tema principal hoje teremos a Liga USAL e sua Free Agency, né, a liga que se vende como a liga mais comunista do Fantasy, tendo que viver o seu momento de maior capitalismo selvagem. E para isso, estamos trazendo convidados ilustres, né? E para comentar tudo que aconteceu na Free Agency da Liga USAL, que eu também fiz parte, Luiz Gustavo da LG Marketing Virtual, e também, no caso da Liga USAL, GM do Campina Grande Borborema Troopers. Né? Então, sem mais delongas, vamos começar a chamar nossos convidados. E eu vou começar pelo nosso amigo e convidado não, digamos que dono da casa, que está sempre presente conosco, Marco Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco. Seja bem-vindo. Olá, fala galera. Dono da casa não, eu bato na porta para entrar, como é que eu sou dono da casa? Não tem nada disso não, meu amigo. Dono da casa é você. Hoje nós vamos falar bastante aí da Free Agency, né, da Liga USAL, que foi movimentada, os choros normalmente, as mesmas reclamações de sempre, a mesma diversão de sempre. Mas também dá alguns toques, algumas dicas dos erros que foram cometidos nessa Free Agency, para que as próximas, né, os jogadores das outras ligas também, que forem jogar, não cometam os mesmos erros, para que não fiquem depois se lamentando de tudo que acontece na Free Agency. Só que gostando de registrar, Marco, que se for falar mal dos meus erros, serão devidamente cortados na edição, para que nós evitemos esse tipo de exposição absurda aí Você é o primeiro, mas seguimos. Mas eu tenho direito de resposta, viu? Então, dando continuidade aí aos nossos convidados maravilhosos aí para esse podcast, nós temos convidados folclóricos, icônicos da Liga USAL e de várias outras ligas também que a gente já conhece. E aí, para começar, gostaria de trazer o nosso amigo Pedro Pindorama. Ele que faz toda aquela agitação na Free Agency, ele vai passando os dele baratinho e só dizendo, rapaz, ninguém vai cobrir isso, ninguém vai não sei o quê. Aí quando ele faz um lance errado, ele diz, ninguém me rouba esse cara não, hein? Ninguém me rouba não, para ver se a galera cai nessa. Mas seja bem-vindo, Pedro, ao nosso podcast, é um momento divertido aqui que a gente fala sobre fantasy, fala sobre NBA, e a gente tem essa oportunidade aqui de estar se conhecendo até. Né? Então seja bem-vindo, vamos falar bastante aqui da Free Agency da Liga USAL. Bom, obrigado a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Fica uma honra estar aqui no podcast para falar do momento mais divertido e importante das ligas de fantasy, que é a Free Agency. E essa Free Agency da Liga USAL, que também foi bem divertida. Né? O Luiz teve alguns contratempos, talvez ele vá guardar alguns ressentimentos aí para o longo prazo, mas a gente resolve isso nas próximas FA. Pois é, Pedro. Na verdade, até eu não tenho ressentimento nenhum com você nessa, apesar de você ficar estimulando a galerinha a roubar meus jogadores, mas meu rancor com você é de outras ligas, viu? Então, é da Liga Master, né? Acredito que seja da Liga Master, mas não se preocupe não, que você já sabe que seu nome está na minha prateleira de revanches a manter, e aí nós não poderíamos deixar de trazer também um personagem muito folclórico do mundo do fantasy. Muitos acreditam, inclusive, que ele não fez algumas coisas que a galera disse que ele fez, e aí ele vai ter direito aqui de se posicionar, de falar a respeito, mas nós estamos aqui para apresentar olha só, um quadro deste momento maravilhoso da Liga 9, que é a primeira liga do site da Mudfaz. E aí, nesse momento, o Bangu Heat enviou Scottie Barnes para o Prudent Village Cavaliers, e o Prudent Village Cavaliers enviou Eric Bledsoe, um point guard de contender, e também, tá faltando outra parte aqui que eu não trouxe, mas tem outra parte também, LiAngelo Ball,
também foi junto, para não dizer que ele mandou só o Eric Bledsoe pelo Scottie Barnes, ele mandou também o LiAngelo Ball. Então, a galera achou que ele não apareceria, mas está aí nosso ícone do Fantasy, nosso amigo André. Eu conheço por André Ladrão, mas é André o quê mesmo, André? Seja bem-vindo, meu amigo. É Batista. Muito obrigado, companheiros e companheiras, camaradas da Liga Ursal. Está no ar o podcast. Bom dia para todo mundo, muito obrigado pelo convite. É uma honra mesmo, estou gostando de acompanhar os podcasts de vocês. Vai ser divertida a conversa. Só gostaria de começar repudiando aí a imagem que o senhor trouxe. Não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vai discutir, não tem o motivo de ser. Foi há muitas vidas atrás que isso aí aconteceu. E vamos em frente, vamos pensar no futuro, que o futuro reserva coisas boas. Galera, e então vamos para o que interessa. Vamos falar aqui deixa eu colocar aqui a galera aqui também no vídeo, todos nós. Vamos falar do nosso joguinho, do nosso Fantasy. Vou começar com o nosso NBA News, que é o nosso quadro aqui que fala um pouquinho das novidades aí do mundo da NBA que impactam no Fantasy. NBA News. Nós estamos em um momento um pouco parado, né, da NBA, para efeito de movimentações, de trocas, então muitos contratos sendo assinados aí, né, que são, por exemplo, Malcolm Brogdon acabou de assinar com o Knicks, né, um ano. Bilal, que é um que a galera gosta muito aí de falar, Bilal Coulibaly, vai fazer a cirurgia agora na sexta-feira, deve perder o início da temporada, e assim, são poucos temas realmente, e por último temos a Eurobasket, que terminou aí, muitos jogadores da NBA participando, parece que as estrelas principais passaram ilesos da questão de contusões, e aí eu queria que vocês, nessa temática aí de novidades do mundo da NBA, que vocês pudessem trazer alguma coisa da Eurobasket, alguma coisa chamou a atenção aí para vocês, para efeito de fantasy, ou tudo normal, tudo como se imaginava? Olha, sobre a Euro, eu nem acompanhei, para falar a verdade para vocês. Na verdade, eu estou aqui dando F5 todos os dias para ver se o Embiid volta, 100%, jogar basquetebol, que eu preciso do Embiid de volta. E acompanhando também essa mini reconstrução do Boston aí sem o Tatum, que tá me preocupando muito para essa temporada. Tô achando que vai ser uma temporada de tanque, viu? Então, sobre a Euro, eu realmente vou ficar devendo para vocês aí alguma informação. André, você acompanhou alguma coisa? Eu acompanhei muito pouco também, não vou dizer que não me chamou, assim, normalmente me chama muita atenção, eu gosto muito de ver Olimpíadas, basquete nas Olimpíadas, Mundial de Basquete, a Euro normalmente, mas dessa vez especificamente, eu acho que eu tô tão ansioso para a temporada da NBA que a Eurobasket passou. Não tem nem fantasy na Eurobasket para tornar divertida a brincadeira. E aí, André, acompanhou alguma coisa na Eurobasket? Acompanho muito pouco. Nesse momento o pessoal está muito envolvido aí com a atividade, o exercício militar que está acontecendo na Ucrânia, então o pessoal não tem muito se preocupado com basquete. Eu vi que o Schroeder foi bem de novo, né? Um grande ativo aí para quem quiser investir nele no Fantasy. Pode ir atrás do contrato que vai ter facilidade de conquistar um contratinho com ele. Mas eu não tenho visto muita coisa do basquete, do Eurobasket não, cara. Eu tô com a vida bem corrida por enquanto. Eu espero que antes de começar a temporada facilite um pouquinho as coisas para eu ver mais de perto a NBA. Eu acho que assim, uma coisa importante é que as grandes estrelas não saíram lesionadas, né? Isso era a minha principal preocupação. Eu brincava com o Marco aqui em outra, que o Eurobasket é a data FIFA do futebol da bola redonda, né? Então você manda os seus melhores jogadores para lá e corre o risco de voltarem lesionados, né? Você manda para lá, não vai lhe servir de nada e ainda volta lesionado. Então, graças a Deus que jogadores voltaram em paz, teremos pelo contrário, jogadores mais bem treinados aí. E alguma movimentação dessa chamou a atenção? A questão do Brogdon. O que é que você acha, Pedro? Aí, o Brogdon ainda tem alguma gasolina no tanque para queimar? Acho que eu só vou fazer um comentário antes, que, né, falando de basquete FIBA,
A gente pensa no Schroeder valorizado. Enquanto vocês estavam falando sobre isso, eu fui até pesquisar aqui se o André estava com o Schroeder no time, porque se com o Bledsoe ele conseguiu o Barnes, imagina com o Schroeder pós-Eurobasket, né? Então, vi, mas não está aqui, então a gente pode ficar um pouco tranquilo. E falando sobre as movimentações da NBA, a chegada do Brogdon e tudo mais, me arrependi de não ter dado lance nele no fim da FA, apesar dela estar aberta ainda aí, né? E acho que um comentário sobre a lesão no Bilal, que é um dos grandes ativos do meu time, inclusive. Então, ainda bem que eu consegui alguns outros reforços para compensar essa ausência dele no início da temporada. A lesão do Bilal nunca é algo muito legal de se passar, né? Já dizia o Zezé de Camargo, né? Nunca é legal de passar. Pois é. E aí, eu queria só, antes da gente adentrar a Free Agents da USAL, que eu vou trazer aqui as imagens, eu queria trazer o nosso classificados da Moodfiles, né? Praticamente todas as ligas completas, e estamos com as últimas ligas aí em organização, em finalização para a temporada. 2 ligas bem interessantes, e aí eu vou puxar o nosso quadro classificados Moodfiles para o Marco até falar um pouquinho dessas 2 ligas e eu também complementar com a forma, se você quiser entrar nessas ligas, como é que você pode fazer. Marco, temos 2 ligas bem interessantes aí, diferenciadas, abertas, né, com vagas já do meio para o fim. E fala aí o que você tem de boas informações dessas ligas aí para a gente, Marco. Vamos lá, a Mavis Brasil, ela está fazendo a sua segunda liga no nosso site, né? Ela tem a First League e agora está criando a Second League dentro do nosso site, que segue os padrões que a gente já está acostumado com o nosso Fantasy aqui. Utiliza sets stats, né? Contratos no valor total e não no valor por ano. Então é uma liga bem interessante aí, é um pessoal bem animado, né? A First League é um sucesso total dentro do nosso site, a Mavis Brasil, e agora eles estão trazendo a segunda liga deles aí, que eu tenho certeza também que vai ser um sucesso. Então os interessados aí é só procurar a gente. E a outra liga que nós temos é uma liga nova, que é uma liga com um viés novo. A gente até gravamos um podcast falando sobre ela, que é a Liga Elite, que está sendo fundada aí. E ela tem um viés um pouco diferente, né? Então ela não usa algumas stats, ela usa praticamente todos os números da NBA para formar a pontuação dos atletas, e os atletas têm que cumprir as posições, o tempo de posições. Então cada jogador, cada posição tem que ter 48 minutos. Então você coloca a ordem de escalação e o jogador joga na vida real. Se ele jogar ali 20 minutos, 25 minutos, ele pega aquela posição dele e coloca que ele jogou 25 minutos. O outro jogador joga mais 25, completa os 48 e vai para a próxima posição. Então ele monta isso, trazendo um pouco mais de realismo ao jogo, né? E aí você tem que ter elenco mesmo, não adianta só ter um time titular, porque os jogadores não jogam 48 minutos, né? Exceto o Josh Hart, né? Que ele joga. Fora ele, ninguém mais joga 48 minutos em quadra. Então você precisa montar um elenco, montar toda uma estrutura para poder estar sempre pontuando ali nos confrontos. Então é uma liga que vai utilizar praticamente todos os recursos do site, né? Então vale muito a pena também para quem realmente é apaixonado por fantasy e quer conhecer um formato diferente, onde tem que se dedicar mesmo para fazer os cálculos, se dedicar nas trocas e tudo mais. Vale muito a pena conhecer esse novo formato aí da nossa plataforma. Aos colegas que quiserem participar, né? A Elite, ele realmente é um desafio e tanto, né? Então, quem quiser se aprofundar, eu, pelo menos, só ler as regras, eu já fiquei tontinho. E aí, me deu vontade de participar, porque é um conhecimento que você vai ter que... Aí, nenhuma liga mais vai lhe fazer causar estranheza, porque todos os dados das estatísticas que eu não sou acostumado, eu iniciei com esse básico, né? A Moodfiles e Ciengos trouxeram essas possibilidades extras aí na plataforma, que vão aumentando a dificuldade e a diversão do joguinho. E aí essa Elite, ela tem toda eu acho que todas as funcionalidades vão estar ativas, então acaba sendo interessante, desafiador.
acredito que Pedro e André não terão coragem de desafiar a elite Mas eu entendo, porque realmente vai ser extremamente desafiador de aprendizado para mim. Assim, se nas que eu já entendo, eu faço minha besteira, imagina que eu não entendo. Então vai ser muito divertido. As que você acha que você entende. Não, porque quem entende agora na FA nós vamos falar sobre isso. Na FA nós vamos falar sobre isso agora. Eu entendo as regras, né? Pronto, então vamos passando aqui. Eu depois vou passar os classificados nos grupos. E nós vamos agora entrar no momento que nem o Manifesto Comunista poderia compreender um mercado livre selvagem como o da Liga USAL. Né? E aí, para explicar um pouquinho da história da Liga USAL e já começar falando a respeito da Free Agency, André, antes da gente ir para os lances, fala um pouquinho aí você é um dos comissários da Liga, né? E fala um pouquinho da história da Liga USAL e desse contexto aí da Free Agency, André. Sobre a história da Liga, vamos lá, a gente está indo aí para a 4ª temporada, eu acredito. A Liga começou da vontade de vários GMs que tinham de explorar algumas coisas novas, e aí essa Liga foi construída realmente uma comunidade, como uma Liga comunista mesmo. Pedro estava lá no início, o Marco estava lá, você, Luiz, chegou um pouquinho depois. Você foi um dos fundadores da Liga, levado... Acredito que fui eu que te fiz o convite, mas teve outros GMs também que tenham feito. E estava lá o Fagner, o Mestre Kamika, tinha bastante gente lá. E a ideia era isso, fazer uma liga de iniciação para que pessoas que estejam chegando no Fantasy se sentissem confortáveis em jogar. Então a gente tem aí algumas regras que procuram ajudar essas pessoas a chegarem. Hoje em dia, a liga tem 4 anos, né? Então as pessoas vão ficando, mesmo quem chega, às vezes chega de outras ligas, umas pessoas mais experientes, mas a gente ainda procura dar esse espaço para os novatos jogarem. E a FA é um momento em que os novatos estão mais perdidos, né? A gente sabe que Marx e Engels, os pais do Manifesto Comunista, são os maiores especialistas em capitalismo que existe, mas eu ainda não, mesmo lendo Capital várias vezes, eu ainda não entendi como funciona o capitalismo na nossa FA, não. Porque saem uns contratos que nem Marx explica, viu? Sei lá, a FA é um momento muito divertido para você ver a improbabilidade do que acontece por aí, tentar descobrir o que passa na cabeça de cada um. É divertido, é divertido. Eu gosto de jogar, eu gosto mais de assistir a FA do que de jogar a FA, mas é sempre uma experiência muito empolgante. Eu queria trazer já o Marco, até porque o Marco tem um tempo restrito aí. E aí, Marco, só para lhe deixar ciente que eu terei direito de resposta para explicar as atrocidades que você vai falar aí, que eu já sei. E aí, Marco, eu queria que você falasse por cima aí do que você percebeu na Free Agency, os erros mais comuns, né? E a velha polêmica que também vamos trazer com mais profundidade aí para frente, que eu já tenho a opinião, inclusive, do nosso amigo André, que já participou por um comentário aí em outro podcast, sobre polêmica de restritos e não restritos, né? Que tem até uns temperos extras aí na USAL, que é você poder acrescentar um restrito aí pelo menos nas temporadas anteriores poderia, não lembro como é que ficou para esse ano, mas Marco, traga aí suas informações sobre a Free Agency, lembrando que eu farei a edição deste vídeo e qualquer coisa que for falada contra mim poderá ser devidamente excluída. André queria acrescentar. Faz aí, André. Eu acho muito curioso a pessoa que está se defendendo antes mesmo de ser condenada. Afinal, você não foi falar habeas corpus preventivo, não foi falar de habeas corpus preventivo, não acontece. Nas melhores famílias, principalmente quando você já sabe que a ideia maléfica do cidadão, que já comentou no grupo, que eu não me defendi, mas deixa para lá, vamos deixar ele falar primeiro, né, para poder a gente montar a defesa com mais assertividade, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de FA, né? Assim,
regras básicas da FA que a gente vem falando, às vezes vem comentando, e as pessoas sempre arriscam e sofrem com isso. Então, se você tem um jogador, uma estrela, e você vai participar de uma FA e ela é restrita ou irrestrita, né? Mas o restrito é o que mais acontece. As pessoas querem deixar as pessoas darem lance para ela e deixa o seu atleta para o final. Ah, mandaram um lance ali de 10 milhões, mandaram um lance ali de 15 milhões. Ah, vou esperar porque aí eu só vou cobrir o contrato. E aí esse contrato sai 40 milhões, né? Um jogador que normalmente não passaria de 30. Então, há esse erro que muitos GMs cometem, né? O problema é que na Ursal nós tivemos uma free agency temporada passada atípica. Ela foi coordenada por 2 GMs, né? GMs experientes de fantasy, só que ela foi uma coordenação que acabou dando uma bagunçada e aí entendeu cenários de uma free agency. Era uma free agency pobre, sem dinheiro, todo mundo tendo jogador para renovar, e aí jogadores saíram com preço muito barato, né? Dão muito foco na free agency da temporada passada, no Luka Doncic, no Embiid, mas também teve o Cade Cunningham, que saiu praticamente de graça, né? Então, assim, outros jogadores também. Nessa temporada, algumas pessoas assumiram a mesma estratégia de esperar, só que era uma free agency muito rica. Tinha muita gente com dinheiro e sem jogador para renovar. No final das contas, a gente teve aí um Zubac saindo a 27 milhões, se eu não me engano, vou até confirmar que é 27,5. Um Zubac que começou a 1 milhão. Deram um lance de 1 milhão e aí foi indo, ele ficou para o final da FA e ficou a 27,5. Né? Tivemos Sabonis também, que aí vem nosso grande amigo aí, né, Luiz Gustavo, que deram um lance de 20 milhões no Sabonis, e como ele estava restrito, ele ficou caladinho, falou, eu vou esperar, vou dar meu lancinho aqui de 20 milhões, ninguém vai cobrir, alguém cobriu para 22, opa, tá baixo ainda, daqui a pouco veio 35 e fechou com 38,5. E ele acabou perdendo o jogador. Fox, a mesma coisa, Fox ele foi aberto com 20 milhões, a gente sabe que o Fox é um top 30 de fantasy já há muito tempo, e aí foi aberto com 30 milhões, e o GM, mesmo tendo ele restrito, acabou perdendo ele por 30. Abriu por 20 milhões e acabou perdendo ele por 30, né? E aí é o que vale. O fato de você ter o restrito não quer dizer que você não tem que dar um lance justo. Muitos jogadores acabam saindo muito caro por isso. Se você já chega e dá um lance justo, dificilmente alguém vai cobrir. E se cobrir, também não vão cobrir com absurdos. Agora, quando você chega e dá um lance muito abaixo, o seu jogador vira mira, né? A gente fala no espanhol, mira, a gente tem que olhar o que está acontecendo. E aí as pessoas acabam aumentando. De tudo, uma free agency ainda acaba saindo 1 ou 2 jogadores mais barato, mas é uma loteria. É uma loteria, que aí vai N fatores ali para poder, naquele momento, ninguém ter cap ou alguma coisa acontecer que ninguém vai cobrir aquele lance. Mas, por exemplo, o Pedro deu um lance inicial no Maxey, de quase 32 milhões, e já levou o Maxey. Ponto. E nós estamos falando de um cara que foi top 10 de fantasy e com certeza vai continuar enquanto o Embiid não tiver joelho. E eu acho que o Embiid não vai ter mais joelho. Mas, assim, essa é a situação. Se começa ali com 10, 12, o Maxey ia sair por 40. Então, ele já deu os 32 milhões, ficou naquele miguezinho, ninguém vai cobrir, né? E ninguém cobriu, e ele levou o jogador por 32, e acabou sendo um valor que, para mim, é um valor justo. Então, vai muito isso nas FAs que as pessoas precisam começar a entender. E o outro erro, ameaça todo mundo faz. Mas o cara, quando recebe um lance no jogador dele, ele segura o cap do cara. Só que aí ele esquece que ele tá pagando caro naquele cara já. E aí o cara que quer ficar com cap livre ia aumentar o preço dos outros. Aí o cara segura e todo mundo sai barato e o dele sai caro. Porque ele não pensou. Claro, se você tem 2 jogadores para renovar e você sabe que se você liberar o cap do cara, o cara vai jogar no seu jogador. Por exemplo, a minha última FA, né, que foi Embiid, era Embiid, Luka Doncic e eu tinha o pivôzão hoje que tá no Clippers. Brook Lopes. Eu tinha os 3, claro, se eu liberasse o cap de alguém ia sair do Embiid e ia mandar o lance no Luka, era diferente. Mas quando você só tem um jogador e tá vendo que o lance tá alto, cara, e você vai manter o jogador, já cobre para esse cap ficar livre e o cara aumentar os outros jogadores também. Para diminuir o valor de cap na FA e aí automaticamente você poder tá renovando alguns outros jogadores mais baratos. E aí, só aproveitando só o ensejo aí da questão do Sabonis,
que a gente ainda vai entrar em detalhes, mas eu acho que a minha estratégia mais errada, eu acho que é a questão de você não ter cap suficiente para inibir as ameaças, né? Então, assim, eu não quis me desfazer de algumas peças e aí eu incorri realmente no risco de, se alguém desse 35 milhões de Sabonis, ia levar, já sabia, eu já entrei na FA sabendo disso, né? Apesar de saber que ia ser um erro, né, estratégico, mas eu realmente apostei nessa, mas foi uma aposta, assim, com a odd muito alta, né? Então, acabou que a perda foi muito rápida, né? E eu tive que me virar e realmente num cenário de FA que eu acho que realmente não era o que eu estava esperando, assim, do que vinha depois, né? Então, os preços inflacionaram nos não restritos, os restritos já estavam sendo disputados um valor muito alto, e aí, assim, eu trouxe 3 peças meia boca ali para complementar o time, mas realmente fiquei sem uma estrela. E aí eu queria trazer o Pedro aí, que também foi citado, foi bastante participativo aí, ele é um verdadeiro manipulador de pessoas, fica manipulando o grupo ali e fazendo intervenções ali, o André já não me deixa mentir sozinho aí, já concordando. E aí, Pedro, você é um cara que eu já percebi desde a outra, fica manipulando a galera, fazendo. Enquanto ele é o dele que tá ali na reta, todo bem caladinho, mas depois que ele pega o dele, aí ele começa a. Ninguém vai cobrir não sei o quê, ninguém vai cobrir não sei o quê, né? O maior intervencionista ali no meio da. Quais são suas primeiras impressões aí sobre a FA e o que é que você achou desse movimento todo aí? Bom, primeiro, acho que simbolicamente o ato falho que você teve, né? Falou que o André não te deixa mentir sozinho, então os dois estão mentindo juntos. É porque eu sou sempre muito tranquilo na Free Agents e muito sincero nesse ponto. É um momento mais divertido, eu acho que depois dessas palavras do Marco, né, com uma visão geral e trazendo como funcionam as Free Agents, é bem importante poder falar. Ele citou o lance do Maxey, só que tem um detalhe a mais, né? O Maxey não era meu, então eu fiz esse lance para roubar. E aí eu acho bem importante o que o Luiz falou, né? Acho que o principal erro que um GM pode cometer, na verdade tem 2 erros, né? Mas o principal erro é não ter cap para renovar os seus jogadores, né? Chegar com essa aposta de risco. E o que eu fiz com o Maxey foi isso, eu dei o lance que o GM não conseguiria cobrir, né? Com o Maxey e com o Andrew Wiggins, foram os 2 primeiros lances que eu cheguei. E o segundo erro, e aí tem a ver um pouco com o que eu fiz também, é ter muito apego aos seus jogadores, né? Acho que o Marco falou daquela questão da vingança, de segurar o cap, e tem também a vingança de você não querer perder o seu jogador ou dar um lance de volta por isso. Então, assim, eu entrei com 4 direitos e perdi 3. Só que levei outros 2 jogadores, né? Então, acho que é muito importante entender o caos que é a Free Agents e ver que oportunidades que podem surgir. No meu mapeamento, o Maxey era o meu alvo inicial. O Sabonis também estava num dos meus alvos, viu, Luiz? Acho que aí teria outro ressentimento para trazer, mas acabaram levando ele caro demais porque eu poderia pagar. Mas joguei de cara. Poderia ser que tivessem cobrido, né? Vendo o que saiu, vendo como o valor que saiu o Zubat e outros jogadores, o Maxey saiu por um valor justo, como o Marco disse, mas porque saiu no começo da Free Agents, né? E acho que o André também está muito em silêncio, mas cabe ressaltar que o primeiro jogador que saiu foi o Kobe White, com 12 milhões e um top na projeção do hashtag o 81. Né? Então ele também ficou lá bem quietinho até saírem os dele. Alguns saíram um pouco mais caro do que ele imaginava, mas ainda assim mais barato do que o justo. E a Free Agency é isso, tá preparado para lidar com o caos. Né? Não tem um apego aos seus jogadores, gente. São só bonecos. Não são nem só bonecos, são só nomes, né? Porque, não, boneco tem. Peraí, boneco tem. Peraí. Quem tem, sabe. Deixa eu ver aqui se vai dar para aparecer aqui. Olha aí. Anthony Davis. Anthony Davis, com a camisa Ciengos, campeão, em cima do André, sabe. Aí, ó. André. Não tenho o que dizer. Meu jogador. Não tenho o que dizer. O Marcos foi campeão. Por muita sorte, mas foi campeão. Me tiraram até da liga porque eu fui campeão. Olha só como é que eles são. Foi por isso. E aí, Marco, eu sei que você está com o tempo
curto aí, eu queria que você fizesse sua última intervenção, agradecendo já mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast. Espero que no próximo você esteja de forma integral, fica invertendo as prioridades aí, negócio de trabalho, né, sendo que o fantasy é muito mais importante na nossa vida do que o trabalho, a família, essas coisas. Então, uma grande inversão aí de prioridades. Mas, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco. Agradecer a todos aí, principalmente aí hoje o Pedro e o André, né, que vieram participar com a gente, sempre são bem-vindos. Dizer para vocês que o trabalho que o Luiz está dizendo aí, o trabalho é no Fantasy, né? Nós estamos trabalhando aí nessas novas ligas e fazendo algumas modificações, algumas coisas novas que vai vir aí, que vai ser bem interessante para todos vocês. Logo, logo a gente vai estar anunciando as novas funcionalidades que já tem no site, para que vocês possam estar discutindo na criação de uma nova liga, ou até mesmo como o André, na Ursal, gosta muito de fazer, quando vem alguma novidade, ele coloca para votação, tudo. Acho bem interessante isso, algumas mudanças que são interessantes, né, que a plataforma vai estar proporcionando. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez aí, e seguimos fortes aí. Pois valeu, Marcão. Galera, vamos agora adentrar realmente ao nosso tema de hoje, né? Vamos aqui nesse momento reproduzir a imagem aqui do site da plataforma Mudfaz. E aí, aproveitando o ensejo, André e Pedro, nós vamos utilizar aqui, mostrar uma nova tela aqui, que o Marco estava até em primeira mão nos passando aqui, que é uma inovação aqui da plataforma. E aí eu vou chamar o nosso Mudfaz App Tips, que é o nosso quadro que fala sobre a novidade da plataforma, para iniciar a nossa análise da Free Agency da Liga Ursal. Pois é, estamos aqui nessa tela. Foi criada uma abazinha de lá do lance aqui, histórico. Eu não sei, na verdade, se já tinha ou se não tinha funcionalidade. Se vocês puderem me ajudar a lembrar se já existia essa... Mas se existia, agora passa a ter uma funcionalidade bem legal. Pedir ajuda mesmo. Vou trazer a primeira opção aqui para a gente dar uma olhadinha no histórico da Free Agency da Ursal, do jogador Domantas Sabonis, né? Então, primeiro lance aqui foi 20 milhões, mas eu já sabia que 35 levava ele. E aí eu disse, vou jogar 20 milhões se ninguém, como disse o Marco, né? Se ninguém observar, então nós faremos um grande negócio. Mas eu já sabia que provavelmente algum maluco ia de 35 milhões. Aí maluco é entre aspas, né? Maluco na minha visão, que acho que poucos jogadores, para efeito de um cap que a gente tem na nossa liga, poucos jogadores valeriam mais do que 30 milhões. Mas entendo que quem levou deve ter sua estratégia, os outros jogadores que vão complementar a equipe, normalmente são os caras que ganham, né, a liga. Então eu devo estar errado no meu pensamento de que não vale, mas eu acho que o Sabonis não valia 38,5, que é o que termina aí. Aí eu queria que vocês trouxessem, diante dessa tela aí do Sabonis, desse histórico aí, que o primeiro lance foi o meu de 20 milhões, depois o Arthur deu 22 milhões, e aí o João, né? Eu acredito que foi o João, não é isso? O João deu 35 milhões, achou que tinha levado, e veio o Kobe-Wan Kenobi. É o Douglas. É o Douglas, né? Então, com vocês a palavra aí para comentar esse primeiro jogador. Posso falar? Sim, palavra com você. Eu começo discordando do senhor. Disse que poucos jogadores valem esse valor, mas eu acho que o Sabonis é um dos caras que vale isso, porque ele é o líder do time dele, ele traz os pontos, como a gente espera, né? Mas ele é um dos raros jogadores que tem muitos rebotes e muitas assistências. Você achar um pivô que te dá 6 assistências por jogo é uma raridade. Você tem quem é ele, o Jokic? Não lembro de outro pivô que tenha um volume tão alto de assistências, que é uma estatística difícil de conseguir no Fantasy e que te dá vitórias. Então, acho que o Sabonis era um dos caras que valiam. Acho que ele tá bem pago aqui. Não sei, tá muito alto?
Cara, para você tirar o jogador de outro, você tem que pagar um pouquinho a mais. Eu não acho que é um absurdo, não. Eu gosto desse contrato. Eu acho que é um contrato justo pro que o Sabonis produz. E eu assim, para não dizer que você aprende com os erros, né? Eu, ano passado, nessa mesma free agency, dessa mesma liga, perdi Jamoran para um lance também nesse mesmo nível de lance. 39 milhões, eu acho, alguma coisa assim, que eu acho que foi o Hélio que arrematou. Que eu também acho que é um contrato que não vale, assim, é a opinião pessoal, que eu acho que ambos os contratos não valem, apesar de eu acabo sendo penalizado porque eu troquei ativos nesse ativo e aí perdi o ativo, né? Que era o contrato restrito do Sabonis. Então eu perdi valor para conseguir ele, achando que ia lá na frente e podia ter o pulo do gato. E aí o pulo do gato escorregou na hora do salto e caiu na vala, né? Concorda aí com o André? Acho que assim, concordo em partes, né? Um complemento, não só o valor isolado do jogador, né? Assim, se for ver quase 40 milhões no Sabonis, mesmo sendo um pivô que entrega assistência, muito rebote e é bom em pontos, é caro, né? Isso a gente vai entender que ele é caro. Mas o Douglas levou o Curry a 22 milhões, né? Que é um valor muito abaixo do valor de mercado dele. Então ele vai ter esse complemento, né? Tendo Curry a 22 milhões, tendo outros jogadores com contrato de rookie e tudo mais, dá para você pagar um pouco mais caro num jogador como o Sabonis, que é um top 30, né? Com certeza nesse formato que a gente tem. Então vai valer muito. Para mim seria caro, né? Talvez para você dentro do seu orçamento seria caro, mas para o time do Douglas fez sentido até porque ele saiu com outro top 30, né? Dessa FA como Curry com a 22 milhões. Então vai ter essas nuances a cada free agency, né? Cada time que vai sair, como eles podem seguir. O Doug, melhor ainda, porque ele deu 22 lá, mas para ele saiu 19.800, né? O Curry saiu muito barato, 19.800. De graça. Então, Pois é. Vocês querem trazer mais um nome aí para a gente comentar? Que chamou a atenção de vocês na Free Agency? Eu acho que a gente tem que seguir com o nome que mais chamou a atenção na frente, que é o Zubat, né? Vamos trazer ele logo, tirar esse elefante da sala que... Não cabe, a ficha corrida dele não cabe numa página só, hein? Muita história. É o que vocês estavam falando antes, né? O cara que deixa para disputar jogador, em vez de dar logo o que o jogador merece, corre o risco de cair nisso aí. Se você desse, sei lá, eu imagino, se você desse uns 14 milhões no Zubac, logo de cara, levaria. Agora, você ficar disputando ele 5 dias, 6 dias, vai sair esse absurdo de preço aí. Como é que um cara... Ele é um bom jogador, ele é, mas é um cara que pega rebote, é isso que ele tem. 15 pontos, 16 pontos, eu acho. Com certeza não vale tudo isso, mas quiseram brigar por ele e uma hora acontece esse tipo de exorbitância. E a gente tem um detalhe na história, que aí eu queria que o Pedro também trouxesse a opinião a respeito, que é o fato de nós termos uma free agency com muito valor disponível para os GMs gastarem, né? Logo que é uma liga comunista e aí todo mundo estava com dinheiro guardado. E aí o que é que acontece? Chega um momento que entra o desespero da FA, né? Você se vendo cheio, um monte de gente com dinheiro, os jogadores bons todos já saíram com preços baixos, e aí começa a acontecer esse tipo de anomalia, assim, anomalia entre aspas, né? Que é coisa de um mercado. Uma peça pela demanda ser pequena, a demanda ser grande e ter poucos jogadores ali disponíveis para serem disputados, aí começa a acontecer alguns contratos saindo por preços mais altos do que deveriam. Sim, eu acho que tem alguns agravantes nesse ponto, não sei se era a situação do Kurama, né, que tem o cap mínimo. Então, muitas vezes os jogadores têm que dar um lance para atingir o cap mínimo, e aí talvez valha a pena você pagar mais de 20 ou 30 ou 38 num Sabonis, do que você dar 10 no Westbrook, né? Nada pessoal aí, Luiz, que você roubou meu jogador, mas você dá uns lances mais altos em jogadores menores para tentar chegar no cap mínimo. E a questão do Kurama também, né, do Zubat, é que muita gente com cap preso, e aí quando todo mundo liberou, só tava ele e poucos jogadores relevantes. Então essa é a magia do mercado na Liga Comunista, né, na Liga da Ursal. Então o Zubat foi um grande beneficiado,
como já foi o Mozgov na FA da NBA muitos anos atrás, né? Então a gente sempre vai ter um pivô lá da antiga União Soviética recebendo um salário muito alto em alguma FA. Não, eu gostaria de passar para o próximo, já puxando, o Pedro citou um erro do Luiz, eu vou citar outro aqui, porque entre os meus piores contratos tem o Zubac, é claro, mas esse Scott Pippen a 8 milhões, Luiz, eu não sei o que você estava pensando nele, não. É muita esperança no menino, viu? É muita esperança. 8 milhões? Temos informações privilegiadas a respeito e eu vou fazer esse corte, viu? Esse corte estará no futuro, guardar com data e com alarme para lembrar de postar o corte do André Batista, porque Scottie Pippen Jr. vem para a temporada breakout. Esse contrato vai ser barato, viu? Então, só queria deixar esse registro. E outra coisa que eu queria comentar rapidamente, aproveitando aqui que a temática é os erros do Luiz, o Pedro falou aí do Westbrook, né? E aí tem certos jogadores que são roubados de nós que às vezes a gente até tem um alívio, né? Aquela história da esposa que o cartão de crédito do cara que é roubado e o cara diz que não reclamou ainda porque a esposa gasta mais do que o ladrão, né? O ladrão tá gastando pouquinho ali, deixa ele com o cartão. Então esse Westbrook aí, não sei. Qual foi o jogador que você falou que queria chamar? O Pippen. Pippen Jr., se ele vem pro breakout dele, ele vai ter que break muitas legs lá no time dele para conseguir minutos de titular aí, render esse cara aí. Não, ele já vai ser titular de cara. Então aí, ó. E aí foi insistência minha, né? Porque eu comecei por 1 milhão e fui tendo que, com resiliência, lutando até onde eu achei que eu valeria a pena lutar. Eu acho que era o último lance que eu ia dar nele, era esse aí. Se alguém, porque tinha um percentual mínimo, 10%, se eu não me engano, né? De aumento do lance. Sim. E aí, quando eu fui aumentar só um pouquinho ali, aí o aumento já está começando a pesar. Então vai ser a última vez, vamos ver se alguém... Mas realmente eu tenho muitas expectativas, esperança nesse jogador e pretendo, num futuro não muito distante, estar postando esse corte desse podcast aqui com o amigo André. Mais uma previsão errada dele, que disse que LiAngelo Ball ia ser o novo craque da família Ball, que ia detonar na NBA, que o Eric Bledsoe, como seu point guard de contender, ia trazer números especiais. Enfim, vamos para os comentários a respeito desses aumentos aí. Aí é um típico jogador que alguém quer e a galera fica perturbando, né? Bagunçando. Ninguém quer, mas é só para fazer o cara, né? Mas eu sou tranquilo, Pedro já sabe com as minhas ameaças aí, que eu sou um cara que vou ameaçando, mas é uma ameaça estilo argentino, não é o estilo brasileiro que leva uma cotovelada e reage com o murro, não. Eu levo uma cotovelada, faço de conta que não é comigo. Lá na frente eu lhe pego. Acho que só complementando esse do estilo argentino, ou brasileiro, ou uruguaio, a cotovelada você revidou com o Westbrook, né? Então, no caso, o Westbrook a 10 milhões foi quase uma cotovelada em você mesmo, né? Fiquei feliz de ter perdido ele. Se o Westbrook foi você caiu, fez de conta lá que... Aí eu levantei, fazendo de conta que não aconteceu nada não, você deu cotovelada, mas faz parte. Aí eu levantei com o Westbrook, mas a volta vai vir pela frente. Você não vai estar nem esperando. Eita, André caiu. Literalmente. Caiu. Literalmente. Mas esse tema aqui vai ser só paredão, aqui eu no paredão sendo fuzilado aqui na Liga Comunista, que tem um paredão e possivelmente eu vou ter que fornecer, inclusive, as balas para... Minha família vai ter que pagar pelas balas que vão ser utilizadas no meu fuzilamento, então é melhor que vocês tragam outro jogador, de preferência de outros times aí. Será que só eu errei nessa free agency? Não, mas eu acho que é bom agora você tem uma arma, você guardou esse corte para você usar quando o Scott Pippen Jr. for o MVP das finais da Liga Ursal. Mas vamos para mais jogadores aí. Vamos o que eu falei para você guardar esse corte do Scott Pippen quando ele for MVP das finais da Liga Ursal, para você jogar ele na cara do André. Sim, aí pronto. Aí seria o grande finale.
Mas vamos para mais nomes aí que vocês acham que seriam relevantes da gente ver o comportamento da galera. Falando em erro, eu acho que o DeJounte Murray foi um erro meu. Eu era o possuidor dos direitos restritos dele. Eu julguei que ele sairia por um valor mais baixo, porque é um cara, é injury prone, ele se machuca direto. As temporadas de Hawks dele foram exceções, assim, que ele jogou mais. Mas se olhar o histórico dele, é um cara que se machuca bastante. E aí eu julguei que estava bem pago ali, uns 17 milhões. Vacilei, porque vieram outros lances depois e outro lance depois. E como eu queria o jogador, eu precisava do jogador no meu time, né? Acabei pagando mais do que ele vale. Se eu tivesse dado um lance ali, de repente, de 19, eu teria levado, em vez de ficar brigando por ele. Então não foi só você que errou, eu também errei. E acho até que o Pedro também errou de deixar o Jordan Poole sair por 10 milhões. Mas acontece, né? Todo mundo acaba perdendo um jogador uma hora ou outra se a gente faz um pequeno engano de julgamento, né? 50% da minha alegria de jogar Fantasy é trazer algumas preferências pessoais para os meus times. Cara que eu gosto de ver jogar, que eu torço por ele, né? Que ele vingue. Não é o caso do Scottie Pippen, que não é só torcida. Mas, assim, eu tenho alguns jogadores que eu gosto. O DeJounte Murray é um cara que eu gosto muito, assim, de vê-lo jogar. Na época do San Antonio, eu ficava encantado com a... Acho que ele cometeu um erro terrível na carreira de ir pro Atlanta Hawks na época, né? E agora tá tentando recomeçar a sua carreira ali no Pelicans, mas é um cara que eu acho que o talento tá ali. Se ele conseguir trazer saúde de novo e se recolocar, eu acho um bom nome. Sim, acho que esse ponto é bem importante, mas isso vai depender também de tempo de liga, conhecer os GMs, que a preferência pessoal é um fator muito chave, né? O Marco, que já não está mais aqui entre a gente, sabe que a gente teve muitas disputas, né, entre eu e ele, do Marcos Smart, que era o nosso jogador preferido há muito tempo. Então, em todas as ligas eu tinha... por que time? Eu torço pro Celtics também. Ah, sim. Então tá explicado. Então, os dois. A gente teve esse coração verde na NBA, né, do Celtics, e o Smart foi um jogador que eu tive por muito tempo, até a temporada passada, inclusive. Né? Então, eu ia pagar um pouquinho mais caro para tê-lo, eu acho que isso vale. Isso foi um pouco nessa FA? Não, nessa eu já abri mão. Eu, inclusive, mandei o Smart pro Marco. Nessa aqui, isso foi na deixa passada, eu ver quando foi. 24. Essa aqui foi a passada, foi? Foi. 2024. Exato. Que ele era do Marco e você arrematou ele a 7.200, não é isso? 7 milhões e 200. Exato, 5 anos, Então... Mas já trocou de volta pro Marco. Isso, mandei para ele e em troca dos direitos do Derek White, depois troquei. Então, assim, que eu sabia, por exemplo, que esse era um jogador que ele gostava. Né? E aí entender as nuances de cada um, saber o que jogador cada um gosta, também pode te favorecer, seja na hora da free agency, para você dar um lance que você sabe que vai ser coberto, ou na hora de trocar. Né? Então, acho que as preferências pessoais de cada GM é um fator intangível, mas que é muito, muito relevante, né, nessas escolhas. E acho que isso vale, talvez foi um ponto que o André subestimou no DeJounte, né, que mais gente gosta dele também, né, aquele momento no San Antonio, a ida tanto para o Hawks quanto para o Pelicans, eu acho que foi um erro dele, mas, né, não vou julgar um erro quando ele ganha mais de 20 milhões por ano. Então, eu queria eu cometer erros desse tipo. Esse fato que você traz aí do erro, né? Eu sempre trato esportivamente, porque tem muita gente que brinca assim: o maior erro da vida do Neymar foi ter saído do Barcelona pro Paris Saint-Germain. Meu amigo, o cara foi vendido por 222 milhões de euros, dos quais boa parte disso ficou com ele, para ganhar o maior salário do planeta. Então, errado somos nós de estarmos comentando morando que o cara Paris, errou, né? Morando em Paris. Então, assim, o errado somos nós dizer, mas a gente está falando, né, esportivamente no caso. Eu estou trazendo aqui só dois últimos contratos aqui para a gente encerrar. E aí eu queria que assim, vocês trouxessem o próximo para eu encerrar com... Mas a gente está falando pouco de um dos grandes personagens da Free Agency. Né? Eu acho que a gente poderia falar do contrato que até remete a memórias anteriores ao André,
mas o contrato do Scott Barnes, que a gente traz esse combo, né, do passado do André, o presente do Aurismar. Eu falaria assim do Barnes como um exemplo de que o Aurismar, eu não sei como funciona a cabeça dele, eu não sei exatamente o que passa lá dentro, se condiz com as coisas que ele fala, mas surpreendentemente ele parece ser um bom GM, cara. Porque ele acabou de ser campeão e pra mim ele fez a melhor FA da liga. Ele levou o Barnes por 27 milhões, vai dizer que tá caro? Ah, sei lá, você tá comparando com quem? Com o Doncic, que ele fez ficar mais barato? Tá caro. Mas ele tem o cap, ele tem um time bom. Ele levou o Poole por 10, o Ingram, que, falando de preferência de jogadores, eu adoro o Brandon, e ele levou tudo isso aí por 40 milhões? 50 milhões? É o time campeão fazendo a melhor friagem da liga. Eu acho que o Barnes foi um excelente contrato, foi um ótimo contrato. Eu pagaria para ter. Mais uma situação que eu queria também que vocês tratassem a respeito, enquanto eu trago aqui um último contrato que eu gostaria de que fosse comentado, a Free Agency, ela, com contratos restritos, fica aquela galera reclamando no grupo, ninguém vai cobrir, tal, restrito, tal. Aí o que é que acontece? Na hora de falar, todo mundo é comunista, né? Mas na hora de... Pelo menos eu tô falando no Fantasy. Na hora de colocar o seu dinheirinho para ficar preso lá, se sacrificar pelo grupo, né? Então, aí assim, todo mundo, cada um cuida do seu, né? Não, eu não vou colocar meu dinheiro, já ficou preso, eu vou perder aqui, a galera vai... Né? Então, aí eu queria que vocês falassem sobre essa questão da intervenção no mercado, que é algo muito forte nesse debate capitalismo-comunismo. A intervenção no mercado. Eu já ouvi de alguns ano passado, por exemplo, o Aurismar me procurou, fez, rapaz, vamos, cobre não sei quem para poder não sei o que foi aquela desgraça que houve na frente passada, que o Marco, se quisesse, tinha passado Doncic por 5 milhões, Embiid por 7 e por aí vai. E então, assim, como é que vocês veem essa situação do cara não querer... Alguns vão lá e botam o valor para poder regular o mercado, mas ele se prejudica, claramente. Né? E aí, se o coleguinha não ajuda ele a também... se prejudica, entre aspas, né? Assim, ele fica fora com o dinheiro dele preso por algum período. Se o cara for vingativo lá, segura, como o Marco falou, segura até o final dos... 24 mais 12, acho. Mais 10. 36, é? Então, assim, o cara corre o risco de se cobrir para regular o mercado, ficar 36 horas com o dinheiro preso, como na época de Fernando Collor, confiscado o dinheiro para poder só ser liberado depois. Então, queria que vocês trouxessem esses comentários aí. Bom, acho que um primeiro ponto, né, eu atuo, depois quero ouvir a fala do André como comissário, né, nessa liga eu não sou comissário, mas nas que eu sou, eu deixo o mercado rolar. Eu sempre atuo como interventor independente, pensando só nos meus ganhos. Né? Então, sempre que eu jogo alguma coisa lá, eu estou pensando no melhor para o meu time ou para o que eu estou querendo. E acho que tem papéis dentro de cada free agency, né? Dentro da free agency da Ursal, cada um vai ter. Tem os contenders que querem renovar seus jogadores, alguns que têm cap e querem roubar, e vão ter os times de tanque que estão com bastante cap, que aí cabe a eles um pouco fazer essa regulação do mercado e dar os lances que eles vão acabar ficando mais presos. Né? Eu acho que um pouco, mesmo não sendo exatamente times de tanque, mas o Hélio e o meu xará Pedro fizeram um pouco disso esse ano. Né? Eles deram os lances que ficaram presos, né, e entraram depois para dar máximo em outros jogadores. Então acho que esse é um pouco do papel da regulação. Né? Na outra liga que eu tive alguns contratempos com o Luiz na Master, eu estava tancando, então eu fiz isso. Aumentei alguns jogadores dele por conta do relógio ali no finzinho, que acho que é uma estratégia legal também da Free Agents. Então acho que cada um vai ter esse papel, né? Mas no final das contas, cada GM está vendo o seu lado. Cada GM está vendo o que é melhor para o seu time. E quem está em tanque, o melhor para ele seria ter esses jogadores, né, num valor justo ou não, e tentar roubar alguém. Então você dá 42, né, o máximo no Jokic, você não vai roubar. Porque se o GM tem cap, esses jogadores top, eles vão ser renovados. Então, acho que esse é um ponto. E aí queria ver também com o André como que ele entende sobre essas intervenções dos GMs. E acho que só fazendo um comentário, né, ele falou do Scott Barnes no começo.
que o Aurismar fez uma boa free agency, e acho que então só faltou para o Aurismar ter um Aurismar para ele conseguir levar o Scott Barnes mais barato, né? Que o Marco teve um Aurismar e conseguiu levar o Embiid e o Luka Doncic a 30 milhões somados se ele quisesse. Então faltou um Aurismar e um Fagner para o Aurismar fazer uma free agency melhor. Puxando aí o que você disse de Aurismar e Fagner, eu acho que é justamente isso que acontece quando os GMs estão intervindo, cara. Eu tenho a minha visão mais comunista mesmo. Eu acho que quando a gente tenta encarecer jogadores só para deixar eles caros, só para dificultar o jogo do amiguinho, você está perdendo a oportunidade de você mesmo ir atrás daqueles jogadores futuramente. Eu prefiro que um cara saia mais barato, não absurdamente como aconteceu com Doncic e Embiid. Isso aí foi um erro, enfim. Mas se você tem, sei lá, o Tatum a 25 milhões, tá muito barato. Sim, tá muito barato. Mas eu posso ir lá no comissário que possui ele agora e fazer uma negociação com o cara e trazer o cara que tá muito barato pro meu time. Isso aí vai me beneficiar. Eu não sou muito a favor de ficar encarecendo o jogador só para encarecer. Eu acho que eu sou voto vencido nisso aí. A maioria dos GMs gostam disso ou defendem isso. Mas no final é como vocês disseram, defendem muito de palavra e na hora de fazer, cada um tá pensando no seu, cara. Cada um tá correndo atrás de fazer o que é melhor pro seu time primeiro, antes de dificultar para os outros. E aí eu concordo com isso, eu vou nessa linha também. E só destacando aqui que realmente o Pedro é o nosso Faria Limer. Ele tá sempre manipulando o mercado para fazer o que é melhor para ele. Fazendo previsões erradas só para fazer com que o time dele se saia melhor. Muito bem colocado por vocês. Olha, só trazendo uma ressalva aqui, viu, Pedro, para você lembrar o motivo do meu rancor. Não é a questão de ter aumentado o valor, não. A questão é de aumentar quando o reloginho está vermelhinho, faltando 15 minutos, depois de você ter passado 24 horas achando que ia. Aí é o requinte de crueldade, né? O cara quisesse aumentasse logo, né? A minha única questão é essa. O valor, eu acho que você fica de boa, até quando o cara cobre, não tem problema. Agora, o que o nome Pedro Pindorama está aqui na minha parede anotado para uma intervenção futura é somente pelo fato de ele e um senhor chamado Fábio, que eu não sei qual é o nome, se é Fabrício, o que é, mas Fábio está anotado lá, não sei se é Força Aérea Brasileira, mas está anotado aqui no meu caderninho de anotações para que eu, em um determinado momento, vou botar o alarme para faltar 10 minutos e vou deixar ele andando, eu vou ficar acompanhando, olhando para o relógio. E aí, quando der, faltando 15 segundos, eu cubro. Porque aí tem coisas que nem dentro das regras se faz com os inimigos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, já estamos com mais de 1 hora aqui de bate-papo. Então, gostaria de agradecer vocês aí pela participação. Vou deixar vocês fazerem as últimas considerações agora. Um prazer imenso tê-los por aqui. Vocês são caras que são muito divertidos e os caras que se expressam muito bem. Então, sempre estão convidados para fazer parte aqui do nosso podcast, que é um momento legal, um momento da gente falar daquilo que a gente gosta, né? Da gente se diverte. Então, são muito bem-vindos. Agradeço aqui. Brincadeiras à parte, que aí o mundo do fantasy fica à parte para a gente. Os GMs são inimigos lá, mas aqui nós somos todos amigos. E aí, gostaria de que vocês fizessem suas considerações finais aí. Quem quiser começar, fica à vontade. Bom, para o pessoal que não gosta de contrato restrito, que fiquem mais tranquilos. Teremos reformulações. A principal delas é que os restritos que tinham na All-Star do draft inicial se encerraram esse ano. A partir de agora não tem mais. Todo jogador, principalmente esses maiores aí que foram draftados nas primeiras rodadas, eles são livres de agora para frente. Estamos estudando aí reestruturações sobre a bonificação. Claro que não para essa temporada, porque a gente faz tudo com calma e com tempo para os GMs se planejarem, mas a ideia é de que na temporada 26-27, esse direito a colocar o R aí, quando você chega aos playoffs, seja substituído por outra bonificação. A teoria mais forte é que seja substituído por dinheiro,
porque os capitalistas aí gostam de dinheiro, então você vai receber um bônus a mais, em vez de receber o restrito. Mas falando sobre a FA, cara, gostei. Foi uma FA divertida aí. Parabéns para o Aurismar, parabéns para o Califórnia também, fez uma ótima FA aí. Mesmo brincando com os outros GMs, subindo lances, levou um Yannis muito baratinho e ficou com muito cap sobrando para um time que não está pronto agora para competir. Eles saíram muito bem, eu acho. Diogo também levou o Anthony Edwards por um contrato bem baixo, então parabéns aí a eles, parabéns a todos que participaram, muito obrigado. É sempre divertido, sempre bom saber que a liga se alimenta a si mesma, né? Quando todos os GMs estão participando, fica mais divertido, o que faz com que todos os GMs participem. Então, é isso, cara. Muito obrigado. Valeu a todos. Obrigado pelo convite. Adorei participar. E Marques, tenha piedade desta nação. Boa. Bom, valeu a todos. Acho que está aqui, está nessa presença de figuras tão ilustres do Fantasy, né, que tem muita história. Falando da Free Agency, falando de Fantasy, que é algo que toma muito do nosso tempo. E como o Luiz disse, né, é uma das prioridades, então não as invertamos. E estou à disposição para falar mais. Vamos ter sempre mais free agencies, que acho que é o momento mais divertido, já que meu time não costuma se dar muito bem nos playoffs, então a gente se diverte mais na free agency e nas trocas. E é isso. Saudações a todos. Então é isso, galera. Agradeço aí a você que acompanhar o nosso podcast aí, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja na hora que você puder assistir ou ouvir, né? Estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E sempre fica aquele convite para que os GMs das ligas que queiram participar aqui do nosso podcast, que eles façam presença e se divirtam aqui conosco. Sempre é um maior prazer dividir esse momento aqui com vocês. Então, até a próxima semana. Boas movimentações aí nesse último mês antes do início da temporada. E lembrando que temos vagas na Liga Elite, né, e também na Liga Mavs 2. Um grande abraço, galera, e até a próxima.